começará em abril desse ano 2024. Né? Abril, então já praticamente mês que vem. Ou seja, voltamos ao exterminador do futuro, né? Quer dizer, quem não aceitar as ordens, o sistema da nova ordem, e aí vem alguém e traz a paz, como Rockefeller uma vez falou, numa frase de Rockefeller me chamou muita atenção, só vão aceitar a ordem em meio ao caos. Ele vai trazer 4 minutos de escuridão. Eu queria uma reflexão para aquelas pessoas que não acreditam na Bíblia e que o que está acontecendo é um mero dia após dia, o aquecimento global, é problema de poluição. As pessoas que não acreditam nisso, o que você... Acho que você está acostumado a ouvir isso, né? Sim, o que é a reflexão que você faz? Na verdade, a Bíblia é sim um manual para nós, um manual de sobrevivência até, e é proposital nesse momento da história que as pessoas não acreditem. Inclusive já se fala em reescrever a Bíblia usando inteligência artificial. Tem versículos da Bíblia que já foram tirados da Bíblia, estão tirando sutilmente, eles estão tirando aos poucos, né? Tem muitos versículos que já foram retirados da palavra, né? Então, quanto mais você colocar esse engano ao povo, se afastar de Deus, se aproximar mais da matéria, do materialismo, te conectar à terra, você se distancia do céu e dos valores divinos. E é claro, você vai ficar aqui porque Deus tem um plano de redenção e muitos vão ficar para a grande tribulação. Mas a igreja vai passar pela tribulação, que provavelmente começará em abril desse ano 2024. Né? Abril, então já praticamente mês que vem. Praticamente mês que vem. Vamos no finalzinho de fevereiro, né? Tem março, abril, vai ter um eclipse, primeiro eclipse do ano, dia 8 de abril. Após isso, para eles é um sinal astrológico importante, que vai startar algo, aí começa a acontecer uma série de eventos. E tudo isso previsto já nas escrituras. Profecias estão sendo cumpridas. Né? Até as cartas de Albert Pike, escritas em 1871, falaram o que aconteceu hoje. Mas que iam ter 3 guerras mundiais. Ele acertou exatamente o motivo da guerra, o desdobramento da guerra, e a terceira guerra iria startar contra judeus e muçulmanos. É claro, não o muçulmano do bem, não contra aquele que cega ao Corão, mas os extremistas, tipo Hamas, Hezbollah e tudo mais. E é um número grande, né? Hoje tem a estatística, 1,8 bilhões de muçulmanos no mundo. Se considerar 20%, né, extremistas, são mais de 350 milhões de extremistas. Então, é muita gente maluca por aí. Estão perseguindo os judeus e eles também não gostam muito dos cristãos, não, né? Por causa da época das cruzadas. Então, vai ter perseguição contra cristãos também. E dentre outras coisas, né? Eles querem diminuir, né? Tem muita gente no mundo, né? Então, você vê uma série de coisas acontecendo aí. Por exemplo, teve a picada, né? Teve a primeira PAN, vai ter uma segunda onda, já estão falando da doença X, a OMS já fala sobre isso, e é um órgão oficial, então você olha para isso, você acaba, vê realmente o aquecimento global acontecendo, então isso valida e chancela, dá ainda mais força ao Fórum Econômico Mundial, liderado pelo Klaus, né? Que não é bobo, e propõe uma solução mágica para o problema do aquecimento global, né? O Musk já falou que vai ter um exército de robôs, de 1 bilhão de máquinas com inteligência artificial. Ele coloca a data 2040, né? Mas ele joga para frente para que você realmente fique, falta tempo. Não, isso é bem antes. Isso deve acontecer em 2029, 2030, você já está pronto. Ou seja, voltamos ao exterminador do futuro, né? Quer dizer, quem não aceitar as ordens, o sistema da nova ordem, ou do anticristo, como queira chamar, né, essas máquinas vão atrás de você, te reconhecem por biometria facial, te localizam por GPS, pelo seu celular, até mesmo desligado, te acham e te matam. Então, vão exterminar qualquer pessoa, como já tem acontecido. Qualquer pessoa que se opõe, que fala contra aquilo que a elite global deseja que você acredite, essa pessoa ela é censurada, ela é atacada, muitas vezes são assassinados, são mortos, né, literalmente mortos, para colocar pessoas estratégicas no poder. Isso acontece os ver e vezer. Estudamos muitas coisas que eu não posso falar em plataformas abertas. Né? Tá aí na tela, aí a pessoa lê. Tá indo na tela, a pessoa lê. Uhum. Tá bom. Então, recentemente o Putin deu um discurso, né, chama bastante atenção. Claro, o Trump deu uma saída francesa, ele vai voltar para o poder. Pode escrever isso, Trump volta para o poder. Né, o Biden já está meio gaga, tal, ele vai voltar para o poder. E o Putin deu um discurso recentemente falando que, olha, a OTAN está ameaçando ele falou, olha, eu reconheço o poderio bélico da OTAN, mas vocês não sabem o poderio bélico que eu tenho. É a última vez que eu aviso, ele afirmou. Né, eu tenho um arsenal nuclear poderosíssimo que eu acabo varrendo esses países da OTAN num piscar de olhos.
Então, nós vemos aí uma evidência disso. E o Trump ainda chegou a falar sobre isso, falou que vai ter uma terceira guerra, ele afirmou isso, está no Instagram até, parte do discurso dele, e que com armas de destruição em massa, quer dizer, não é mais aquela coisa corpo a corpo, armas que ele falou, eu conheço, eu vi, né? E ele não tem inimizade nenhuma com o Putin, não. Ele consegue trazer a paz, ele vai trazer a falsa paz, né? Ele é o cavalo branco do Apocalipse, né? As profecias estão todas se cumprindo aí. Até mesmo a própria guerra de Israel é profecia bíblica também. No seu entendimento, então, o loirão, o Donald Trump, volta? Ele ganha a eleição esse Volta. ano? Faz sim, ganha a eleição sim. Ganha a eleição e vai trazer uma falsa paz. Ele tem influência para isso, para ganhar, claro, assim, uma boa aceitação do público, né? Então é o que a Bíblia fala, seria o arquétipo aí do próprio anticristo, né? E até a nota de $1 tem novos ordens seclórios, nova ordem mundial. Várias vezes os Estados Unidos se colocou como gestor dessa nova ordem mundial que seria estabelecida através do grande reset proposto pelo Fórum Econômico Mundial. Inicialmente não muito bem aceita, mas agora já muito aceita, né? Já estão, porque eles assustam a população, né? Coloca medo ali, né? Tem muita coisa acontecendo no nosso meio, né? Então, assim, você vê greve de agricultores, isso aí eu posso falar porque é notícia, né? Greve de agricultores na Europa, né? Chega pouco dessas informações para a gente, né? Mas já está tendo greve, porque faz parte do projeto da Agenda 2030, né? Diminuir, controlar a produção de grãos. Greve já está causando crise de abastecimento em vários países da Europa, né? Isso pode reverberar planetariamente. Então, você precisa ter o caos para que haja alguém que venha trazer a paz. E isso, claro, vai refletir na economia, etc. e tal. E aí vem alguém e traz a paz. Como Rockefeller uma vez falou, numa frase de Rockefeller me chamou muita atenção, só vão aceitar a ordem em meio ao caos. Então tem que ter o caos para ter alguém para trazer ordem ao galinheiro, né? E aí sim as pessoas olham para aquela pessoa, para o salvador da pátria, né? Só que aí, logo em seguida, vem guerras, né? Aí vem guerras, vem pestes, vem morte, é tudo que a gente está vendo que está acontecendo. Por exemplo, o mosquito da dengue foi geneticamente modificado, se eu posso falar que é notícia. Modificaram geneticamente o bichinho. A ideia parecia boa, venderam para a gente a ideia positiva, vamos fazer só mosquito macho, não vai acasalar, né? E vai acabar com a dengue, vamos exterminar isso. Só que a natureza deu um jeito, né? E acabaram acasalando. Foram super mosquitos agora, não morrem com os pesticidas que a gente tem, vivem mais, acasalam mais depressa, são mais contagiosos. O Distrito Federal está com hospitais lotados, Minas, Goiás, né? Não sei o quanto estou noticiando sobre isso, mas abafa muita coisa. E a dengue está chegando em locais onde nunca chegou antes, devido ao aquecimento global e devido também às enchentes, né? Alagamentos e tudo mais. Chegou na Itália, chegou na França, chegou na Espanha, dengue, né? Isso lembra muito um filme que eu vi na rede Netflix, na verdade uma série chamada Biohackers. É a mesma coisa. E eu não acredito que isso é só da dengue, não. Recentemente saiu uma notícia, isso é público também, na Argentina, em Buenos Aires, foi filmado, parecia de longe um roda-moinho, né? Mas eu vendo mais de perto, era uma quantidade de mosquitos assim enormes, mosquitos gigantes, né? Que nunca tinha se visto antes, né? Então tem muito mais coisa aí do que a gente possa imaginar. Tem bastante coisa Lembra a praga lá do Egito, né? Da época de Moisés, né? Exatamente. Exatamente, muita coisa acontecendo, né? E esse eclipse solar, né, em alguns pontos do planeta, né, dia 8 de abril, ele vai trazer 4 minutos de escuridão, né, em alguns locais do planeta. Em pleno dia vai ficar noite. E aí depois começa a startar uma série de coisas aí. Então o sistema hoje geopolítico mundial favorece, a gente vê guerras, rumores de guerra, Taiwan sendo ameaçada pela China, Coreia do Norte ameaçando a Coreia do Sul, né, o Putin, né, ameaçando usar a tecnologia nuclear, inclusive, para se defender. Então tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É só ser um bom observador. Se você acompanhar bem as notícias, você vai ver que o circo está pegando fogo, é que as pessoas estão assim, tem distrações. Quer ver? Isso eu posso falar porque foi notícia também, saiu, foi publicada, é que as pessoas esquecem. Você lembra da Operação Lava Jato? Lembra dessa época? Todos nós, né?
Então, quem era o principal? Tinha um ministro, que era o principal relator, e ele comandava a Operação Lava Jato, e ele era o relator, inclusive, o de Zavascki. Ele morreu misteriosamente num acidente aéreo, né? E depois da morte dele, dois delegados da Polícia Federal suspeitaram que havia uma sabotagem, né, que houve uma sabotagem na aeronave, e começaram a investigar. 5 meses de investigação, e eles disseram, puxa, estamos próximos a chegar numa conclusão. O que aconteceu? Eles foram baleados por pistoleiros, eles estavam numa casa noturna em Florianópolis, foram executados. Por que executaram? Porque eles descobriram alguma coisa, então para não chegar perto. E aí, quem estava no controle no Brasil nesse momento, havia uma distração, Olimpíada. Aí quem assume o comando, né, do Brasil coloca uma outra pessoa no lugar, uma pessoa muito poderosa, que até hoje está, né, no STF e que comanda muita coisa aí, né, tem muito poder. Então as coisas são articuladas, né, tem muita coisa O acontecendo por aí. sistema é bruto.